Muito boa noite, senhoras e senhores. Nós damos início à sessão solene em homenagem aos 90 anos da subseção Passo Fundo da Ordem dos Advogados do Brasil, aprovada em plenário para prestar reconhecimento às atividades consolidadas pela entidade na defesa da Constituição, dos direitos humanos e pela justiça social no município de Passo Fundo, atendendo a toda a sociedade nas suas demandas e fortalecendo a classe profissional. Convidamos as autoridades a seguir para compor a mesa oficial dos trabalhos dessa noite. O presidente em exercício da Câmara Municipal de Vereadores, Indiomar Vieira dos Santos. E representando o Executivo Municipal, o secretário de Relações Institucionais e Transparência, Edson Machado. Nós convidamos também, em caráter especial, o Diego Bart, juiz da 33ª Zona Eleitoral de Passo Fundo, para compor a mesa oficial conosco. Nesse momento, nós convidamos os líderes de bancada para que conduzam até o plenário o senhor Flávio Benvenu Júnior, presidente da OAB-RS, subseção de Passo Fundo. Nós registramos a presença dos seguintes vereadores: vereadora Janaína Portela, vereadora Eva Valéria Lorenzato, vereador Rodinei Candeia, vereador Alberi Grando, Wilson Liu, vereador Michel Oliveira, Evandro Meirelles e vereadora Ada Cristina Munareto. Os demais parlamentares justificaram as suas ausências em razão de agendas previamente definidas. Queremos registrar também a presença das seguintes autoridades e personalidades municipais: Diego Lemos, secretário-geral da OAB; Aires Rampazzo, Giovanni Corralo, vice-diretor da Universidade de Passo Fundo, do curso de Direito e ex-vereador desta Casa Legislativa; Vanderlei Schneider, Albano Teixeira, Rogério da Silva, diretor da Escola de Ciências Jurídicas da UPF; Luiz Fernando Pereira Neto, presidente da Fundação Universidade de Passo Fundo; Maria Genoci Fernandes Machado, representando a deputada Anne Ortiz; Marco Matos, ex-presidente da OAB e representando o Hospital São Vicente de Paulo neste evento; Rodrigo Borba, representando o deputado Matheus Vesp; Tassiana Modler; Vera Lúcia Dal Bosco; Lucas Estevão Duarte, da AACPlan, secretário-geral; Gabriel de Freitas, presidente da Comissão de Saúde da OAB; Álvaro Henks, representando nessa oportunidade a empresa Razão Info; Edmara Saquete Risso, tesoureira da OAB; Rodrigo Acorsi; Márcio Patucci, ex-vereador e ex-presidente dessa Casa Legislativa; Cibele Stefani Borghetti; Ronaldo Peixoto Machado; Jussara Pereira, assessora do deputado Matheus Vesp; Elisângela Teixeira; Gabriela Dal Bosco, que nos proporcionou um momento cultural no início dessa atividade; Ana Catarina Dal Bosco; Renata Luz Pedro, ex-procuradora-geral aqui da Casa Legislativa, hoje atuando no Executivo Municipal; Marcelo Portela; William Andrade; Alceu Romanowski Júnior. Nós recebemos também, nós registramos o recebimento de correspondências por ocasião da solenidade desta noite, em cumprimento à entidade agraciada. Correspondência eletrônica recebida do gabinete da deputada estadual Anne Ortiz, com o seguinte texto: Ao cumprimentá-lo, cordialmente agradeço o honroso convite para participar da sessão solene em homenagem aos 90 anos da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Passo Fundo.
Informo-lhe que, lamentavelmente, não poderei comparecer ao evento, tendo em vista compromissos parlamentares assumidos anteriormente para a mesma data. Comunico que me representará nessa cerimônia a senhora Maria Genoci Fernandes Machado, já citada por este protocolo, assessora parlamentar deste gabinete. Parabenizo essa Casa Legislativa pela justa homenagem e aproveito a oportunidade para colocar o gabinete à disposição. Assinado pela deputada estadual Anne Ortiz. Ofício recebido da ACISA, Associação Comercial Industrial de Serviços de Agronegócio de Passo Fundo. A ACISA parabeniza a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Passo Fundo, pela passagem do seu 90º aniversário. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma das instituições mais respeitáveis em todo o país, atuando na fiscalização do fiel cumprimento do texto constitucional, na defesa das instituições democráticas, das liberdades individuais e dos direitos humanos, assinado por Cássio Roberto Gonçalves, presidente da ACISA. E em caráter especial, nós procedemos à leitura agora também da mensagem da diretora das Promotorias de Justiça de Passo Fundo, Cleonice Rodrigues Aires. Infelizmente, em razão de estar em aula nesse momento e vários colegas no Congresso Estadual não poderão estar presentes na homenagem dessa noite à OAB. Mas gostaria que o senhor estendesse à instituição os nossos cumprimentos e com a seguinte mensagem de homenagem. Para o sistema de justiça é fundamental a existência de uma instituição forte e reconhecida a representar os advogados e advogadas que buscam a garantia dos direitos daqueles que buscam as instituições do Estado. Nisso é importante destacar o crescimento da OAB de Passo Fundo e sua abertura à representatividade pelas suas diversas comissões internas. O Brasil precisa de instituições fortes como pressuposto à manutenção do Estado democrático de direito a todos. Muito necessário. Nesse sentido, os nossos cumprimentos à OAB pelo Ministério Público Estadual. Assinado, Cleonice Rodrigues Aires, diretora das Promotorias de Justiça de Passo Fundo. E para conduzir a solenidade dessa noite, nós passamos a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, em exercício, o vereador Indiomar Vieira dos Santos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Cumprimento as autoridades que integram a mesa oficial e demais que nos visitam neste ato. A imprensa, as senhoras, os senhores, inicialmente convido a todos para em pé. Acompanhamos a execução do hino nacional brasileiro. Um povo herói cobrado retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso bem na própria morte. Ó pátria amada, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, resgata a sorte grave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza terra adorada. Entre outras mil Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol, as mães, gente, pátria amada, Brasil.
esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol de um novo mundo, do que a terra, mas na realidade teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, mas ao exalte, Brasil de amor eterno, seja símbolo, volar para o que ostentas estrelado, e digo eu verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas eles a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a curva, e que ninguém te adora por a morte, terra adorada, entre outras minas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse soberano, gente, pátria amada, Brasil. A sessão solene em homenagem aos 90 anos do OAB, subseção de Passo Fundo, foi proposta pela mesa diretora e aprovada em plenário para prestar reconhecimento às atividades desenvolvidas na defesa da classe dos advogados, no efetivo exercício profissional, defendendo a Constituição Federal, os direitos humanos e promovendo a justiça social. Convido para que faça o uso da tribuna para a homenagem dessa noite o vereador Wilson Liu, pelo tempo regimental de até 15 minutos. Senhor presidente, vereador Indilmar, em exercício, também cumprimento o nosso presidente Evandro Meirelles e agradeço pelo privilégio de poder estar hoje à noite nesta sessão solene, dirigindo a palavra para uma entidade tão expressiva como é a OAB. Quero saudar os meus colegas vereadores que puderam estar presentes nesta noite, que estão aqui. Quero saudar o presidente da OAB, nosso querido amigo Flávio Benvenho Júnior, também representando o executivo e também já lhe homenageando o Dr. Edson, também na área do direito, e o Diego Bart, né, que veio lá do Alegrete. Então não precisa perguntar, não me pergunte onde fica o Alegrete, que ele sabe, ele passou por lá. Né? Seja bem-vindo. Aqui o senhor está na capital do mundo, então Passo Fundo te acolhe bem. Quero dizer nesta noite que eu tive o privilégio de estar representando a Casa Legislativa no Clube Comercial, na noite em que tomava posse como presidente da subseção de Passo Fundo, Flávio Benvenho Júnior. Em teu nome, Flávio, cumprimento os demais da direção da OAB. Eu tive este privilégio por deferência do presidente Evandro, e aí nós trouxemos para a mesa e imediatamente o presidente Evandro disse, vereador Wilson, entra em contato com a direção, organize, porque a Câmara de Vereadores de Passo Fundo, ela não pode deixar de prestar esta homenagem. Talvez se a gente não falasse nada nesta noite, talvez até seria melhor. Só fazer a sessão e nos encontrarmos, nos olharmos e nos reconhecermos todos como sujeitos importantes e absolutamente protagonistas e absolutamente necessários na construção e na edificação da vida em sociedade e, mais que isso, da vida em sociedade democrática. Nós estamos numa casa legislativa.
E esta Casa Legislativa, ela não funciona sem o papel preponderante dos advogados e das advogadas. E os advogados e as advogadas não teriam a mesma força, o mesmo protagonismo, não havendo uma instituição muito forte, com credibilidade, que os represente, que os proteja e que crie as condições para que possam tomar as decisões que nem sempre são fáceis. Nós aqui nesta casa, eu tenho dito isso, vereador Candeia, onde eu pude estar junto na semana que comemora os 165 anos do nosso município, e o nosso prefeito anunciando uma série de ações, todas elas não seriam possíveis se não passassem por esta casa. E esta casa tem a tarefa dificílima de fazer a discussão, de chegar aos consensos, de transformar essas discussões todas em propostas legislativas, a aprovação, o que vai dar o embasamento, o estofo necessário para que o Executivo possa desenvolver suas ações. Então, nesta noite, nós estarmos fazendo este reconhecimento, isso é de uma grandeza ímpar, desta instituição tão importante. A Ordem dos Advogados, a subseção de Passo Fundo, fundada em 28 de maio de 1932, que completou recentemente os 90 anos, além de assegurar e direcionar a classe dos advogados, tem também esta grande finalidade que já foi mencionada: defender a nossa Constituição, os direitos humanos, a justiça social, e a entidade ela é definida pelo seu estatuto como um serviço público, independente, com caráter jurídico e que atua de modo federativo. A OAB de Passo Fundo, completando seus 98 anos, de presença sólida na busca da justiça para os passofundenses, sendo uma entidade que se funde com a própria história de Passo Fundo. A história de Passo Fundo não seria a mesma sem a OAB. Sempre muito atuante na consecução da justiça para os cidadãos e cidadãs que, ao longo destes anos, ajudaram a construir o crescimento da nossa cidade. Isso é ímpar. Isso é responsabilidade. Isso é privilégio. E isso é mérito. Por isso nos orgulhamos desta noite rendermos esta homenagem a esta instituição. As transformações na sociedade brasileira, desde a desvinculação com a metrópole portuguesa, tiveram seu ápice na Revolução de 30, chamando a atenção para a necessidade de modernizar todos os processos sociais. E diante disso, foi elaborada uma nova instituição para atender a classe dos advogados. E nesse momento entrou em cena a OAB. Com a publicação do Decreto 19.408 de 30, a Ordem dos Advogados do Brasil passa a ser a instituição máxima de representação desta classe tão importante e tão necessária. Sendo que ao longo do ano já de 32 já estava implantado em Passo Fundo, atuando de forma séria, responsável na realização da busca da justiça. A instituição não é importante só para os profissionais da área, mas também para a sociedade como um todo. Isto porque a advocacia é indispensável para a administração da justiça e para a manutenção da democracia. Senhores e senhoras, sintam-se todos orgulhosos nesta noite, pelo papel que os senhores e senhoras desempenham na sociedade, pelo privilégio de vocês estarem sob o guarda-chuva, por assim dizer, permitam-me usar esta expressão, de uma instituição tão importante como a OAB. Já foi dito aqui que a OAB tem as várias comissões que foram apontando para pontos
bem nevrálgicos, onde a OAB precisava ter um cuidado especial. São 17 ao todo, não vou mencioná-las, mas vai mostrando a atenção que ela vai tendo, Rogério, aquelas novas situações que vão surgindo. E aí, sendo presença decidida. Eu gostaria que o Miqueias colocasse agora o vídeo da fala produzida pela TV Câmara com o presidente da OAB Subseção de Passo Fundo, para que acompanhemos algumas palavras já que ele proferia para a TV Câmara. Por gentileza. Uma história marcada por lutas e conquistas entregues para a advocacia e para a sociedade. Assim, podemos definir os 90 anos da OAB Passo Fundo, completados em 2022. A OAB Subseção de Passo Fundo foi criada em 28 de maio de 1932, tendo como primeiro presidente o Dr. Antônio Bittencourt de Azambuja. E desde a sua criação, a OAB participa de todos os momentos, dos momentos mais importantes da nossa cidade. Não há uma página na história de Passo Fundo que uma advogada ou que um advogado não tenha participado de forma efetiva. E também a OAB, por ser defensora das garantias individuais, também contribui para a construção de uma sociedade igualitária e livre. A Ordem dos Advogados do Brasil é a entidade que estabelece as normas e princípios da categoria no território nacional. A entidade fiscaliza, representa e defende o exercício da profissão, sendo constituída por vários órgãos que atuam na representação da classe. A advogada e o advogado, eles são os defensores dos direitos ofendidos, Eles são a voz de quem não tem voz e muitas vezes a vez de quem não tem vez. Uma justiça plena depende da advocacia. E também para que nós tenhamos uma sociedade livre, uma sociedade justa, nós precisamos de instituições fortes. E a OAB, durante estes 90 anos, vem demonstrando ser combativa, sempre ao lado da cidadania. Outra questão que a OAB também tem um papel primordial é na questão da defesa das prerrogativas, que não são só as prerrogativas, não servem somente para a advogada e para o advogado, mas também para a cidadania, porque o exercício da nossa profissão depende das nossas prerrogativas, depende que a gente possa defender o nosso cliente de uma forma correta e justa. Além de direcionar os advogados, a OAB também tem a finalidade de defender a Constituição, os direitos humanos e a justiça social. A ordem é definida pelo Estatuto como um serviço público independente, com caráter jurídico e que pertence à Federação. A OAB não é defensora somente da advogada e do advogado, Ela também defende a cidadania e, por defender a cidadania, ela está sempre preocupada e também vigilante em todas as questões sociais. Nós temos comissões, que trabalham com questões sociais, mas também a OAB participa ativamente de conselhos, como Condica, FECA e Conselho Fiscal da Fundação da UPF. O presidente da instituição também ressalta que a OAB exerce papel importante em defesa da democracia. A OAB é defensora da Constituição, do Estado Democrático de Direito e da cidadania. Este ano nós temos eleição e a OAB estará, como sempre esteve, vigilante e à disposição da cidadania para que nós tenhamos eleições transparentes e livres. Não há saída sem a democracia e a OAB estará acompanhando esta eleição. Me encaminhando para o final, quero trazer uma palavra do ex-presidente do Conselho Federal da OAB, quando ele participava do 10º Fórum de Lisboa, há pouco realizado. Ele dizia assim: a Ordem dos Advogados do Brasil nunca foi omissa na defesa da democracia ao longo da história do país. E nas eleições deste ano não será diferente. O advogado destacou o papel da OAB no combate
a ditadura do Estado Novo, de 1937 a 45, na redemocratização do Brasil e na convocação da Assembleia Nacional Constituinte em 85. Senhores e as senhoras, se fizerem uma visita na história, a Constituinte de 1985, com certeza não seria a mesma se não tivesse atuação firme, absolutamente protagonista e decisiva da OAB. E talvez os rumos do Brasil seriam outros, e a Constituição de 88 talvez não seria o que ela é. Então, quero deixar isso registrado. Neste ano, o Brasil tem um encontro marcado com a sua história, que é a democracia e a realização das eleições livres. E a OAB novamente estará à disposição da sociedade brasileira, disse Marcos Coelho no 10º Fórum de Lisboa. Assim, a Ordem dos Advogados do Brasil tem cumprido um importante papel na luta em defesa da democracia e da Constituição. O artigo 44 do Estatuto da Advocacia e também da OAB é explícito ao estabelecer que a entidade tem por finalidade defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social, pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Os vereadores de Passo Fundo, esses que estão aqui nesta noite e os que não puderam estar, sentem-se orgulhosos de, no dia 11 de agosto, quis Deus, eu acho, que coincidisse, no dia do advogado, da advogada, pudéssemos marcar na história de Passo Fundo e na história desta Casa Legislativa nosso total apreço, nosso total reconhecimento, nosso total respeito a cada um dos senhores e das senhoras, e especialmente desta instituição que Vossa Excelência tem o privilégio de representar. Agradeço a oportunidade de me pronunciar em nome da Casa, agradeço mais uma vez ao presidente em exercício, ao presidente Evandro, e desejo que a OAB tenha longa vida e possa cumprir sempre a sua missão. Muito obrigado. Dando sequência ao protocolo e para concretizar e perpetuar essa homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo entrega a presente placa em homenagem dessa noite. Solicito ao mestre do cerimonial que proceda com a leitura da placa concedida nessa noite. Estado do Rio Grande do Sul, município de Passo Fundo, Câmara Municipal de Vereadores, 90 anos da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Passo Fundo. Realizada no dia 11 de agosto de 2022, para condecorar e enaltecer a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, subseção Passo Fundo, pelos 90 anos de atuação, assegurando e direcionando a classe dos advogados na defesa da Constituição, dos direitos humanos e da justiça social, conforme iniciativa da mesa diretora, aprovada em plenário por este Parlamento Municipal. Passo Fundo, 11 de agosto de 2022, assinado pelo presidente Evandro Meirelles na data da sua aprovação em plenário. Convido os vereadores para que, aqui na frente da mesa oficial, faça a entrega da placa em homenagem aos 90 anos do OAB do Rio Grande do Sul, subseção de Passo Fundo.
Convido agora para que faça uso da tribuna, na homenagem dessa noite, o senhor Flávio Bevenhu Júnior. Excelentíssimos, presidente em exercício da Câmara Municipal de Vereadores, Indiomar dos Santos, secretário de Transparência e Relações Institucionais, Dr. Edson Machado, representando o Executivo Municipal, vereador Wilson Pedro Liu, proponente desta homenagem, Dr. Diego Bart, representando o Foro da Justiça Estadual, vereadoras e vereadores, secretários e secretárias, ex-presidentes da subseção de Passo Fundo, representados pelo Dr. Marco Antônio de Matos, advogadas e advogados, autoridades presentes, senhoras e senhores. A primeira aula de Direito no Brasil ocorreu em 1º de março de 1828, sendo que as duas primeiras faculdades de Direito criadas no Brasil por decreto datado de 11 de agosto de 1827, foram em Olinda e São Paulo. Em 7 de agosto de 1843, em face da necessidade de criar-se um órgão de classe, o imperador Pedro II publica aviso, no qual aprova os estatutos do Instituto dos Advogados Brasileiros. Através do decreto número 19.408, datado de 18 de novembro de 1930, foi estabelecida a criação da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo que em 11 de abril de 1932 foi organizada a seccional do Estado do Rio Grande do Sul. Ato contínuo, foi criada a nossa subseção de Passo Fundo, no dia 28 de maio de 1932, assumindo como presidente o Dr. Antônio Bittencourt de Azambuja, tendo completado assim, no corrente ano, 90 anos, sendo motivo de júbilo para a advocacia do Planalto Médio. Foi através da criação e da organização da nossa subseção que os profissionais da advocacia passaram a possuir uma instituição comprometida com a organização e fiscalização das atividades da advocacia, o que acarretou uma maior credibilidade e visibilidade a esta nobre profissão. Através desses 90 anos, a subseção de Passo Fundo foi presidida por insignes colegas que contribuíram para o engrandecimento e reconhecimento da advocacia, cuja homenagem e lembrança deve ser realizada neste momento ao Dr. Antônio Bittencourt de Azambuja, Dr. Herculano Araújo Anes, Dr. Rômulo Teixeira, Dr. João Junqueira da Rocha, Dr. Carlos Nicolau Galves, Dr. Celso da Cunha Fiore, Dr. José Catarino Ferreira, Dr. Romeu Martinelli, Dr. Paulo Giongo, Dr. José Osmar Teixeira, Dr. Mário da Costa Neves, Dr. José Melo de Freitas, Dr. Hugo Antônio Bittencourt, Dr. Paulo Edson Nicolodi, Dr. Marco Antônio de Matos, Dr. Euclides Serápio Ferreira, Dr. Genuíno Tonial, Dr. José Carlos Carlos e Souza, Doutora Sinara Liane Froze Tedesco, Doutora Patrícia Lovise, Dr. Alexandre Guellen, Dr. Luciano de Araújo Migliavaca e Doutora Morgana Bordignon. Celebrar os 90 anos da subseção de Passo Fundo é o momento de honrar e reverenciar todas as advogadas e advogados que trabalharam, idealizaram e construíram a reputação da nossa instituição e que assim continuam a fazer odiernamente. É por essa história que a instituição possui o reconhecimento de toda a sociedade. A história da subseção de Passo Fundo foi construída com muito trabalho, dedicação, superação de desafios e defesa intransigente das prerrogativas e dos interesses sociais, o que acarretou à nossa instituição respeito e confiança, e não só da advocacia, mas de toda a população passofundense. Completar 90 anos é um marco excepcional para qualquer instituição, mas devemos ter consciência
que ainda temos muito a realizar, sem nunca nos afastarmos da defesa intransigente da Constituição e ao respeito ao direito da cidadania. A história da advocacia gaúcha e também nacional, assim como os movimentos em prol da cidadania e da justiça, foi escrita com o auxílio de advogadas e advogados passofundenses. Não há uma página da história de Passo Fundo em que uma advogada ou um advogado não tenha atuado de forma destacada e imprescindível para o seu desenvolvimento. A advocacia passofundense possui assento nos mais diversos segmentos da cidade, como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDICA, Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, COMPED, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CONDEM, Conselho Fiscal da Fundação da Universidade de Passo Fundo e Fundação Educacional da Criança e do Adolescente, FECA. Tenho plena convicção que a subseção de Passo Fundo é um dos maiores ativos desta cidade e a advocacia local manifesta agradecimento pela homenagem do Legislativo passofundense, pois comprova o reconhecimento do povo com o competente trabalho desenvolvido ao longo de 9 décadas. Ressalto ainda que esta não é uma homenagem apenas à subseção, mas a todos os 85.476 inscritos no estado do Rio Grande do Sul e aos 2.459 inscritos na subseção de Passo Fundo. Como disse Aristóteles, a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Hoje, dia 11 de agosto, também é o dia de comemorarmos o Dia da Advocacia, comemorado pelas advogadas e advogados, o qual teve início no ano de 1827, com a criação das 2 primeiras faculdades de Direito do Brasil, a Faculdade do Largo do São Francisco e a Faculdade de Direito de Olinda. Ao recebermos a nossa carteira de identidade profissional em ato solene e formal, juramos defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. E é desta forma que o advogado cumpre a sua missão, aplicando dia a dia as normas do juramento. E como dizia Rui Barbosa, não desertando a justiça e nem cortejando-a. A advocacia é a responsável por estruturar regras aptas a possibilitar uma vida em sociedade, concebendo sistemas organizados e coerentes de leis, estabelecendo segurança social, buscando garantir que o Estado seja justo. Através da aplicação do direito, protege-se a liberdade. Neste momento, necessário lembrar as palavras de Ribeiro da Costa, enquanto exercia a presidência do Supremo Tribunal Federal. Só uma luz nesta sombra, nesta treva, brilha intensa no seio dos autos. É a voz da defesa, a palavra candente do advogado, a sua lógica, a sua dedicação e seu cabedal de estudo, de análise e de dialética. Onde for ausente a sua palavra, não haverá justiça, nem lei, nem liberdade, nem honra, nem vida. Bendita seja a defesa. E nunca é demais salientar que, conforme o artigo 133 da Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. A todas as advogadas e advogados, em especial a advocacia passofundense, o nosso reconhecimento e homenagem, e que continuemos juntos, escrevendo dia a dia, de forma vigilante, aguerrida e ética, a história da nossa subseção, da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Vida longa à subseção de Passo Fundo. Vida longa à Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Flávio Benvenu Júnior pelas suas considerações nesse momento de justa homenagem, em que parabenizamos
pela importância do trabalho realizado da OAB Rio Grande do Sul, subseção de Passo Fundo, para a classe profissional e também para toda a comunidade passofundense. Mais uma vez agradecemos a presença de todos nessa noite e após a execução do hino rio-grandense e da música símbolo do município gaúcho de Passo Fundo, fica encerrada a presente solenidade. Tenha a todos uma boa noite. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.